Davidson. Pronto. Tinha aqui duas questões que foram apresentadas. Primeiro, foi apresentada aqui uma das partes mais significativas da geração de receita para estados e municípios, está relacionada exatamente à tributação nos derivados. No caso concreto do mercado brasileiro, nós sabemos que uma das características da Petrobras, até diferente de outros, é que o grande mercado dela é o mercado interno. Portanto, a produção voltada para o mercado interno e, consequentemente, a produção de derivados aqui internamente, abastecimento do mercado interno. A perda do controle da produção não poderia gerar, com a ampliação das exportações, uma perda, porque o valor agregado na produção dos derivados é maior do que da produção do petróleo, diríamos assim, bruto para exportação. Petróleo e o gás para exportação. O gás que a gente demora para ter a autossuficiência, mas principalmente na área de petróleo. Isso aí não poderia representar uma perda à medida que a gente não tem controle disso e que essa produção não está voltada essencialmente ao mercado interno. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar. A segunda diz respeito aí ao papel da PPSA. Ora, grande, gostaria que ficasse esclarecido, por exemplo, se a PPSA joga esse papel na legislação, do ponto de vista da legislação e da estrutura que foi montada na lei da partilha, então por que lá, aí eu perguntaria ao Haroldo, se o controle da produção, se o processo de fiscalização, claro que na medida que você faz tanto a concessão quanto a partilha, já está estabelecido lá no edital que a ANP é que controla, tem que ser apresentado um programa de exploração. E esse programa de exploração é acompanhado pela ANP. O segundo elemento que eu levanto, então, até aí tudo ok. Ora, se a PPSA joga esse papel, então por que foi estabelecido lá? Por que esse papel? Então se criou um falso dilema em criar o papel da Petrobras como operadora única. Por que a Petrobras, então, como operadora única? Porque aí me parece que ficou a contradição dessa argumentação. Porque um grande debate que se estabelece hoje, nesse projeto, né? Esse projeto que está aqui, porque apensado esse projeto, deputado Lelo, presidente aqui da comissão, apensado esse projeto, tem um projeto que propõe o fim da partilha. Por isso que esse projeto vem ao debate sempre aqui a questão da partilha, da concessão, a partilha e a concessão. Então, eu gostaria, porque as exposições me levaram à seguinte questão. Portanto, primeiro, então, por que foi definida a Petrobras como operadora única? Se a PPSA já jogava esse papel, então por que, efetivamente, qual a razão da Petrobras ser operadora única e a defesa dela enquanto operadora única? Não estou levantando o problema conjuntural das limitações. Quando ela foi definida como operadora única, o petróleo estava a $100, era outra realidade, ela não estava endividada. Eu não quero... uma coisa é o debate conjuntural, que eu acho que a gente tem que enfrentar também. O problema do financiamento, buscar soluções a partir daí. É um debate que tem que ser colocado ao lado do debate do problema mais estratégico do que nós pensamos sobre a indústria de petróleo no Brasil. Então, pela exposição, Haroldo, ficou assim me parecendo que... então, o fato de ser operadora única não joga importância nenhuma. Então, por que a gente está debatendo isso? Se a PPSA faz esse controle, se é a PPSA que faz isso, então por que a operadora única? Porque quando foi debatido internamente nessa comissão o papel da Petrobras como operadora única, tinha alguma visão estratégica que levava a essa defesa. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que precisa ser elucidada, senão ficou parecendo que não tem uma linha limite, né, uma fronteira entre o papel da PPSA e o papel da operadora única, da importância que tem uma operadora única dentro do pré-sal. Eu acho que esse é o primeiro problema que eu acho assim que nós deveríamos, que foram colocados nas diversas exposições e que a gente devia tentar. A segunda, em relação à distinção, concessão e partilha. É claro, nós estamos falando, são duas coisas. Uma, receitas governamentais. É claro que se você estabelece no edital a forma de ampliação, inclusive na concessão dos valores, você pode chegar até
É a mesma coisa. Pode chegar até a mesma coisa, mas me parece que o debate não está relacionado a um problema apenas das receitas de estados e municípios. Está relacionado mais do ponto de vista de uma visão estratégica do que deve ser uma área onde tem petróleo, porque nós temos a concessão, temos a concessão onerosa e temos a partilha. Quando foi estabelecida a partilha, quer dizer, todo o conteúdo, todo o debate, a argumentação da partilha, é que ela representava um avanço numa área estratégica, ou seja, a definição de uma área estratégica implica de que esse regime de partilha é o regime mais utilizado nas áreas onde existe produção de petróleo, onde tem exportação de petróleo, e que a razão disso aí era a propriedade da produção. Ou seja, o Estado teria mecanismos de se apropriar, a União teria mecanismos de se apropriar dessa produção e pagaria quase que engraçado que aqui nós não temos aquela questão da prestação de serviço, que também é uma outra forma de fazer o pagamento, foi levantado aqui pelo professor. Então, essas duas questões eu acho que precisam ficar claras, senão me parece que ocorreu um erro lá atrás. Ou seja, foi apresentado um debate muito intenso da argumentação sobre a operadora e agora parece que isso o sólido está se desmanchando no ar por conta dessa realidade conjuntural das dificuldades da Petrobras e do mercado de petróleo e gás. E por último, eu concordo realmente que esse parágrafo 2º, da proposta atual, ela termina negando a preferência da Petrobras, quer dizer, ela vai estabelecendo. É claro que quem define o presidente da Petrobras é que define também aqui a maioria do Conselho Nacional de Política Energética. Mas era importante, efetivamente, depois aperfeiçoar esse elemento nesse debate. São essas questões que eu gostaria que fossem colocadas. Deputado Altman. Bom, primeiro quero dizer que eu tenho muito pouca experiência aqui, estou muito feliz de ter a oportunidade de ter ouvido os senhores, mas eu acho que esse debate é